Salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho do Lar. E antes de seguirmos aí com o Evangelho, com a palavra, peço aquelas coisas de YouTube que você precisa fazer para nos ajudar, tá certo? Já começa aí se inscrevendo no canal. Se você já é um inscrito do passado, confere se a inscrição está ativa, porque o YouTube às vezes faz umas presepadas e tira os inscritos, tá? Da outra forma também é o like, importantíssimo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e possa distribuir para um maior número de pessoas, tá certo? Uma outra forma também de ajudar e fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas é compartilhando esse vídeo. Mas aonde eu vou compartilhar? Nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilha lá. Você vai estar levando esse vídeo a talvez alguém que esteja perdido, que esteja procurando algo, precisa ouvir alguma coisa, e você, uma forma assim, inocente, apenas um compartilhamento, você vai estar ajudando muito aí um terceiro, uma outra pessoa. Tá certo? Para você também, tem um tal do sininho aí, perto do botão de inscrição, mete o dedo nesse sininho, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. E comente. O tal do comentário aí é importante para quê? Para o YouTube ver que tá tendo engajamento no canal. Então a gente precisa que vocês comentem. Qualquer coisa, fiquem à vontade. Críticas, elogio, tá com dúvida? Quer perguntar? Fique à vontade, utilize o comentário. Vocês utilizam muito o comentário do Facebook e Instagram. Divide um pouco, vem um pouco pro YouTube aí e enche esse comentário aí de perguntas, de coisa lá. Tá bom? Então é isso. Foi. Então partiu o Evangelho, mas antes, calma. Vai lá, separa aí o seu copo, sua garrafinha com água, né? Pra você que já realiza, já sabe. Se você tá chegando agora, fique sabendo que no final do Evangelho a espiritualidade fluidifica essa água, colocando ali o que você está precisando para este momento, para passar pelos obstáculos aí que estão presentes na sua vida. É como se fosse uma ajudinha, um up aí, tá bom? Para te ajudar, para te incentivar. Lembrando que a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Se mais pessoas moram com você, pode colocar um copo, uma garrafinha para cada um, porque aí é direcionado, é colocado essa ajudinha aí, né? De acordo com o que cada um tá precisando para este momento, tá legal? E se você também quer enviar, né, orações, que é sempre bom, se você tá sentindo aí que alguém precisa ou que você quer, né, realmente enviar boas vibrações para alguém, você pode deixar anotado o nome dessa pessoa, onde você preferir, e lembrando que se essa pessoa for encarnada, se ela ainda estiver aqui neste plano, você vai colocar junto do nome dela o endereço residencial ou o endereço hospitalar, caso ela esteja em um hospital. Agora, se essa pessoa já tiver desencarnado aí, você vai colocar junto do nome a data do desencarne desta pessoa, lembrando que as orações, as vibrações, elas têm que realmente ser verdadeiras, né? E realmente ter fé para que elas possam ir até o seu destino. Foi? Sem mais delongas? Certo. Não vamos. Faz igual o João Kleber. Para tudo aí! Pera. Para. Pessoal, ó, o próximo dia 1º será no meio aí de quarta-feiras, né? Então, o dia 1º vai comemorar 3 anos do primeiro vídeo postado aqui no canal Conexão Espírita. Toda quarta-feira às 9 horas da manhã, a gente não falhou nenhuma quarta-feira. Então, eu só quero agradecer a todos que estão inscritos no canal, a todos que nos acompanham, aqueles que também não estão inscritos, a gente não agradece, não, mentira, agradecemos da mesma forma. Você que conseguiu mudar um pouquinho o seu ser, com as palavras, com alguma mensagem, talvez você também compartilhou esse vídeo aí, qualquer um desses vídeos pode ajudar alguém, então a gente só tem a agradecer. Você que tá? teve a paciência de nos ouvir, né, ao longo desses 3 anos. Porque Nosso muito obrigado.
gente agradece realmente de coração. Porque não é fácil. Talvez a gente hoje olha o primeiro vídeo postado, a gente tem vergonha do que a gente falou e da forma que a gente falou, né? Só que com o tempo a gente foi melhorando e temos muito que melhorar. Hoje eu entendo o porquê do convite aí do Espírito para a gente estar fazendo isso. Isso aqui foi mais aprendizado do que ensinamento a vocês. Podem acreditar, porque para poder vir aqui falar um pouquinho de besteira, a gente tem que estudar. Não dá para abrir o Evangelho e vir aqui e falar qualquer coisa, tá bom? Mesmo Então, estudando, a gente ainda mesmo errava, né? estudando, a Bastante. gente não está 100% certo. Por isso que a gente sempre fala para vocês, leia o Evangelho também e tire suas conclusões. A gente só traz aqui um norte, tá? Mas muito obrigado a vocês que nos acompanham. Vamos para 4 anos e rumo aos 50 mil inscritos. Estão beirando os 22, mas a meta é 50 mil inscritos, tá bom? Então, muito obrigado por esses 3 anos aí de conexão, né? Conexão espírita, tá certo? Agora, sem mais delongas, Agora partiu. partiu para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no conforto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de seguirmos com o Evangelho, como de praxe, como de costume, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje, ela está aqui como que foi Chico Xavier que escreveu. Só que não tem relato se foi algum espírito que mandou a psicografia ou se foi ele. Então, vamos subentender que foi Chico Xavier, tá bom? Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para uma outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais que perda de tempo, é perda de vida. Mensagem de Chico Xavier. A leitura do Evangelho de hoje, ela está no capítulo 14. A gente vai ler o item 9, tá? Lembrando que a gente faz um resumo para não ficar cansativo. Então, quando tiver oportunidade, faça a leitura aí do item inteiro. E o título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. Enfim, após alguns anos de meditação e preces, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daquele a quem detestou. Pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na Terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna
vem do espaço para progredir. Deus não submete às provas àquele que não as pode suportar. Apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade, pois quantos há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem, e é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria, as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos dos domésticos e esmagados pela ingratidão dos seus. Muitos de nós, uma grande maioria, em algum momento da sua vida, já olhou para os seus, né? Quando digo para os seus, para sua família, para aquelas pessoas que você convive, e se perguntou: que diabo eu estou fazendo aqui? Né? Será que eu deveria estar aqui? Eu não estou numa família errada? Mas que pai é esse? Mas que mãe é essa? Que filho é esse? É a junção minha e da minha esposa que não deu certo? Que filha é essa? O problema é que a gente cai nesses questionamentos porque a gente esquece o que temos um passado espiritual. Somos espíritos que foram criados há milhões de anos. E como uma peça de teatro, o nosso ser, o nosso espírito, cada etapa ele vem para uma peça. Ele é chamado como se diz, a personificar. A palavra agora me enrola. Personificar algum personagem. Às vezes ele é o pai na história, às vezes ele é a mãe, às vezes ele é o filho, o avô, o tio, ou às vezes até um amigo próximo. Então, cada encarnação, ele vem como se fosse um ator, né? O espírito vem como se fosse um ator. E normalmente é sempre naquele círculo de pessoas. Mas não é garantido e nem deveria ser garantido, porque senão teria um porquê, que só espíritos afins, que só espíritos que se amam, que se entendem, encarnam no mesmo ciclo. Porque senão não teria porquê, né? Então, muitas vezes, espíritos que tiveram problemas em outras encarnações são colocados próximos, frente a frente, para ter uma convivência diária, para ver se conseguem sanar os problemas que tiveram no passado. Isso é garantia que esses problemas serão solucionados? Não, porque o que atrapalha muitas vezes é o orgulho e o egoísmo. Primeiro, por parte dos pais, né? O que às vezes acontece muitas vezes, às vezes um pai, uma mãe tem aquele filho, aquela criança, e sem motivo algum, ela não tem aquele apreço pelaquele ser, o carinho necessário pelo aquele espírito, aquele filho. E aí se pergunta, mas por quê? O espiritismo explica. Isso aí vem de outras vidas. Mas se tinha esse problema, por que foi colocado como mãe e filho? Para ver se os laços entre esses dois espíritos se fortalecem e resolvem essa patifaria aí nessa encarnação. E não cabe desperdiçando uma encarnação aí e tendo que em outra encarnação vir novamente junto aí para ver se pode resolver esses problemas. Então, tanto os pais que já foram filhos e os filhos que um dia serão pais, tem que
tentar entender, né? Em alguns momentos aí da sua trajetória reencarnatória vai haver a ingratidão. Você vai olhar para aquela pessoa que convive com você, você vai sentir a ingratidão. O filho muitas vezes vai achar que aquele é o pai pior do mundo, que aquela é a mãe pior do mundo, que vai esquecer de dar um abraço, que vai esquecer de falar que ama, que vai agradecer por eles serem os pais. Vocês sabem quantos abortos acontecem diariamente no mundo? Uma última pesquisa é em torno de quase 2.000 abortos por dia. Se você coloca anual, faz a conta aí. Se coloca num prazo de 10 anos, somos 10 bilhões de espíritos encarnados. Tem quase 20 bilhões de espíritos desencarnados querendo encarnar. E essa quantidade de aborto. Então você, filho aí que está vivo aqui, já levanta a mão para o céu porque os seus pais decidiram ter você. Então já é um ponto aí para você já ser grato, tá? Então no estágio reencarnatório que estamos, o orgulho e o egoísmo vai atrapalhar muito. Mas tanto filhos quanto pais têm que tentar entender. Se aparecem problemas, agradeça. O problema é o trampolim para a sua evolução. Se fosse um conto de fadas, as mil maravilhas, não teria porquê. Você não sairia mais forte. Então, como falou o texto aí, se Deus lhe deu a cruz, você pode suportar. Se aquele filho te dá um problema enorme, é porque você sabe como resolver. Se não resolveu, é por falta de alguma coisa que aí você tem que olhar para dentro de si e tentar entender. Mas não que Deus está com raivinha de você e te mandou aquele espírito, aquele filho, aquela filha que veio com problema de fábrica. Mas tudo tem um porquê. Como o Renato falou, a gente vem inserido com os nossos familiares para, na maioria das vezes, né, como dizem os espíritos, a gente vem reencarnado numa família, na maioria das vezes, para resgatar débitos, sentimentos não tão legais de vidas anteriores. Então é inserido todo mundo numa mesma família, porque, pela teoria, família, existe aquele amor fraternal, é mais fácil da gente amar, né, aquele familiar que tá ali, do que como se fosse um amigo que você encontra na vida ou um amigo de trabalho. Isso, teoricamente falando. Só que aí o que acontece? Além de tudo isso que a gente tem que resgatar, que a gente traz de vidas passadas, tanto o pai desta encarnação quanto o filho, porque ninguém é perfeito, né? O pai não vai ser totalmente perfeito, o filho também não vai ser totalmente perfeito. Então, todas essas imperfeições que nós trazemos de outras vidas, a gente ainda cria outras, né? Para tumultuar ainda mais aqui. Por quê? A gente é uma família e a gente tem o sentimento da ingratidão, em ambos os casos, tanto pai quanto os filhos. Por que esse sentimento de ingratidão? Porque você sempre vai achar que você fez algo de bom e isso que você fez de bom tem que ser retribuído. Então é como se um filho fosse um eterno devedor do pai ou o pai fosse um eterno devedor do filho, sempre um devendo algo para o outro. E isso cria mágoa, isso cria rancor, que são carregados para outras vidas e nesta vida inteira. E é onde tem esses conflitos. A gente tem que entender que enquanto família, família é o quê? Amor, certo? Então ninguém deve nada para ninguém. Os pais estão aqui para orientar, para colocar esse filho na sua caminhada. Essa caminhada, o pai vai orientar a caminhada correta.
vai depender de quem? Vai depender do espírito, em que grau de evolução ele está, aquele filho, né, aquele espírito, para ele entender se ele percorre o caminho que o pai orientou ou um outro caminho que não é tão legal. E a partir desse momento que o filho percorre esse caminho, ele não tem o dever, né? Ele não é um devedor do pai dele ou da mãe dele. Nós estamos aqui em Pontos Pais para isso, para orientar os nossos filhos para o caminho correto. Se ele vai perseguir no caminho correto, ótimo, beleza, você cumpriu, né, a sua função, você conseguiu fazer com que aquele espírito evoluísse também. Agora, se ele vai para um outro caminho, mesmo com os conselhos legais que você deu, aí não é culpa sua também, é uma escolha dele. Só que a gente não deve, por ele, né, ter escolhido um caminho não tão legal, a gente ficar julgando. Ah, me deixou só, não liga para mim, não faz isso, não faz aquilo. A gente tem que entender que cada um tem o seu momento de evolução. Ninguém é devedor de ninguém, cada um oferece aquilo que tem. E a gente tem que oferecer o quê? O amor. Se você criou seu filho, e seu filho é independente, ele trabalha, ele tem o dinheiro dele, ele sabe manter uma casa, ele sabe limpar, ele sabe cozinhar, você fez sua função perfeitamente. Se ele respeita as pessoas, ele é um ser independente. Você criou uma pessoa que consegue sobreviver nesse mundo aqui de leões, sozinho, sem ficar ali dependente embaixo da saia da mãe toda hora, né? Ah, mãe, faz um arroz, mãe, preciso disso, mãe, preciso daquilo, pai, precisa, me empresta o carro, pai, me empresta dinheiro. Não, ele consegue. Então, você foi um ótimo pai, porque esse filho consegue caminhar sozinho, né? E isso não quer dizer que ele seja um eterno devedor seu. Ele vai ter a vida dele assim como você teve a sua. Você foi filho, os seus pais te orientaram, os seus pais te colocaram no caminho correto, você conseguiu vencer, tem sua casa, tem seu emprego, tem agora a sua família, e por isso você é um eterno devedor. A gente é grato, a gente tem que ter o sentimento de gratidão. Agora, devedor, ninguém deve nada para ninguém, né? Porque senão a gente não vai ter uma relação de família, a gente vai ter uma relação de comércio. Ah, você me deve, eu te pago, e assim a gente vai levando. E é aí onde estão muitos conflitos. A gente sempre acha que as pessoas estão devendo para nós, que elas estão sendo ingratas, que elas têm que fazer mais por nós. Se eu caminho, se eu falo, se eu ando, se eu tenho minhas duas pernas, se eu consigo fazer as coisas, bola para frente, vamos viver. Cada um tem, né, os seus corres da vida, como dizem aí. Cada um tem suas coisas para se fazer. Agora, se eu tô acamado, se eu tô debilitado, se eu realmente preciso de uma ajuda, aí sim, né, é válido uma outra pessoa me ajudar. Porém, eu não posso tornar isso um fardo para a outra pessoa. Tem que ser um processo de troca, um processo espontâneo da pessoa me ajudar. Não eu ficar apontando o dedo e, né, dando aquela obrigação, tornando aquilo dali um fardo para outra pessoa que está ali do meu lado, tá certo? E aí a gente tem que entender que essa relação de família, ela não é uma empresa. Os seus pais, os seus filhos, eles não são seus empregados, seus funcionários, certo? A partir do momento que a gente começar a tratar o nosso familiar ali como um empregado, como um funcionário que me deve serviços, deixa de existir relação família e passa a existir uma relação empresa, certo? Então a gente tem que refletir sobre isso. E vocês, enquanto pais, né? Vocês são a figura, o exemplo para o filho. Então não adianta você querer cobrar do filho que ele não faça uso de bebida alcoólica se você bebe, se seu filho já vê você direto embriagado. Não adianta você cobrar do seu filho uma atitude respeitosa para com uma mulher se em casa você não respeita a sua esposa e seu filho vê diariamente você maltratando sua esposa com palavras, até com agressões físicas. E aí você vai querer cobrar dele uma atitude diferente da sua.
normalmente os filhos vão pegar os pais de exemplo. Não adianta você, mãe, cobrar uma postura da sua filha, da forma como ela se veste, se você mesmo anda igual uma piriguete. E aí você vai querer cobrar da sua filha que ela não pode usar aquele tipo de roupa, se o exemplo que ela tem em casa incentiva e, né, influencia ela usar o mesmo tipo de roupa. Então, tome cuidado. Você vai ser o exemplo na maioria das vezes. E quando esse exemplo ser bom, só que o filho ou a filha não seguiram pelo mesmo caminho, igual a Vânia falou, não se julgue, né? Não se culpe, tá? Você fez o seu papel. O seu papel foi ensinar a moralidade. Se aquele espírito, o qual você veio para administrar, não teve um desfecho tão feliz com o qual você gostaria ou almejaria, não se culpe. Ele é um espírito individual que tem o livre-arbítrio e talvez o momento qual ele está encarnado e veio naquele círculo de pessoas para poder sanar débitos não foi o bastante. E aí ele vai levar juros aí para uma próxima encarnação para tentar posteriormente sanar essas dívidas. E você, enquanto filho, muitos dos espíritos que estão encarnando agora são mais evoluídos que os pais, né? Um exemplo, hoje criança nasce com o olho aberto já nasce com cabelo, né? Bebezinho já sabe mexer no celular. Então, não cobre tanto seus pais. Você, na maioria das vezes, vai achar aquilo óbvio, mas para os seus pais não é. E aí cabe a você exercer a paciência, exercer a empatia. Da mesma forma, os pais, quando a gente encarna no mesmo ciclo de pessoas, é para trabalhar essas virtudes em casa. E nós vamos errar, porque Deus não dá uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Se Ele deu aquela cruz para você, se veio um filho com defeito de fábrica, dando novidade aí, ou um pai que dá novidade em casa, uma mãe, e assim por diante, foi para que aquelas pessoas o qual convive com aquele espírito possam usar aquilo de trampolim e sobrepor aqueles problemas. E aí evoluir moralmente. E quando você evolui moralmente dentro de casa, fora fica um pouquinho mais fácil. Porque em casa dá para errar. Porque tem amor. Na maioria das vezes tem amor envolvido. Então vai ter perdão, vai ter, né? Agora fora, dependendo como você errar, não vai ter volta. Você pode criar um problemão, o qual não tinha necessidade de você agregar mais problema para sua encarnação, tá? Então, pais, filhos, primeiro, paciência. Paciência é a chave de tudo e tem que estar amparada com amor. É isso. Para concluir, vamos ver o que o Espírito Roberto tem a nos dizer. Ele mandou a mensagem e vamos fazer a leitura. Mensagem do Espírito Roberto. A família não se forma por acaso. Os laços familiares são, antes de tudo, espirituais e se constrói ao longo de muitas existências. Mas nem sempre os espíritos que se reúnem em uma família são afins. Por isso, conflitos, dificuldades e até ingratidão dos filhos podem surgir. A ingratidão, embora dolorosa, não é castigo de Deus, mas uma prova para os pais e um aprendizado necessário para os filhos que ainda não desenvolveram a gratidão
e o respeito. Entenda ainda que os laços de sangue não garantem laços de afeto. O verdadeiro parentesco é o do espírito, construído pelo amor, pelo perdão e pela compreensão. Assim, a família é uma escola onde todos aprendem, erram, corrigem e evoluem juntos. Diante as dificuldades familiares, trabalhe a paciência e exerça a oração e a esperança. Amar, mesmo quando não somos compreendidos, é um dos maiores exercícios do crescimento espiritual. Mensagem do Espírito Roberto. Então é isso, vamos ir para a nossa oração final. Vocês colocam seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento nas suas orações, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio e pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a que esteja aí perto de vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. E vamos ficando por aqui. Como eu disse no início, quero de novo agradecer a vocês por estarem conosco nesses 3 anos de canal Conexão Espírita. Muito obrigado, tá? Entendam, hoje nós entendemos que estamos mais aprendendo do que passando informação, então nos ajude com que esse canal siga, com que esse canal aumente, que a gente consiga levar a palavra, que a gente consiga levar o evangelho para o maior número de pessoas. E como a gente vem fazendo 3 anos sem falhar, nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana de paz, com amor, alegria, fé e gratidão. E não se esqueça, assim, né, ao longo desses 3 anos, que a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, e a gente estará aqui esperando por você, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau, pessoal.